Desde quando, assim, a escrita começou a surgir na tua vida? Desde quando tu escreve? Quando que tu percebeu que tu queria ser escritora? Eh, eu comecei a me interessar por isso muito jovem, né. Claro, eu não sabia que nome dar para isso, né, mas eu sempre fui leitora. Eu venho de uma família que não teve muito estudo, meus avós eram agricultores, então, assim, não é uma tradição familiar, mas eu lembro de com 6 anos eu me inscrever numa biblioteca pública sozinha, assim, não foi uma coisa, uma vontade minha, e eu lembro que lá eu pegava livros. Então, assim, não sabia o que eu estava fazendo, mas eu me interessei por aquilo, assim. Os meus pais sempre me ajudaram, me apoiaram nos estudos, assim, sempre me deram muitos livros, né? Assim, isso foi uma coisa que eu me dei conta, assim, né? Que a minha mãe, sempre que eu pedia, ela me dava alguma coisa, né? Então, assim, eu comprava muito livro de banca, né? Quando eu era, isso ali, 10 anos, 12 anos. Depois, quando eu cheguei na universidade, aí eu descobri a biblioteca da universidade, né? E aí eu lia muito, assim, lia muito mesmo, assim, de ler 10, 15 livros por semana, eu lembro, eu pegava, assim, né? Era o meu passeio diário, era ir na biblioteca. Então eu vejo que foi desde sempre, assim, fez parte da minha vida, assim, né? E a escrita também, eu não pensava assim, quero ser uma escritora, no sentido, né, de dar este nome, porque eu vejo que não era uma coisa que existia, não se conversava sobre isso. Então eu gostava de escrever e eu escrevia, mas eu não sabia que destino dar para aquilo, né? E eu sempre gostava de mostrar para as pessoas. Era uma coisa assim que eu dizia, às vezes quando chegava um amigo, né, por exemplo, eu dizia, era uma forma de partilhar o que eu tinha, né, algo da minha vida, assim. E eu mostrava, queres ver o que eu escrevi? Então sempre mostrei, né, para as pessoas. Conforme eu fui crescendo, né, fui amadurecendo, eu fui vendo que eu gostava muito, que isso era uma coisa muito importante para minha vida. E aí eu disse, né, aí eu comecei a me dar conta, não, que nome dar para isso, né? Aí eu comecei a pensar de forma mais séria e pensar isso como uma profissão. E aí eu fui buscar formação na área, né? Aí eu fui buscar o curso de letras por causa da literatura, eu queria literatura, né? Foi o que me chamou. Depois eu me formei em letras e eu fui estudar teatro por causa da dramaturgia, porque aí nessas leituras eu acabei descobrindo a dramaturgia, lendo Shakespeare, lendo Beckett. Eu disse, nossa, que coisa maravilhosa, isso aqui eu quero saber mais, né? Desses textos, e aí eu disse, não, então eu vou buscar o teatro, porque nas letras nós líamos pouca dramaturgia, tinha uma disciplina optativa só. Eu disse, não, eu quero conhecer mais disso aqui, e aí eu fui para o teatro na URGS. Me formei lá, depois eu fiz o mestrado na UDESC, com uma pesquisa em processo de criação em dramaturgia. Também eu queria saber como é que funcionava a criação de um texto. Quando eu terminei o mestrado, e aí eu disse, nossa, eu gosto muito disso, né? Aí aquilo já fazia parte de mim, já tinha vontade de escrever mesmo. Aí eu fiquei sabendo que estava começando o curso de escrita criativa na PUC, e eu disse, nossa, um curso voltado para escritores, né? E eu disse, não, então é esse meu caminho. A partir daí eu comecei a, de fato, assim, a buscar, né? Digamos, de uma forma profissional, né? Assim, que nome que eu dava para essa vontade, esse desejo e essa prática que eu tive a vida inteira, assim, né? Mas Quan como não era uma coisa comum no meio que eu vivia, né? A gente não, ninguém dizia, eu quero ser escritora, né? E aí, conforme eu fui amadurecendo, assim, no meu trabalho, minhas leituras, aí eu fui ver, não, é isso. E aí fui buscar de forma mais prática, né? Mais material, né? Como tornar isso palpável, né? Esse trabalho. E quando tu falavas isso, que tu foi buscar formação, eu acho que ainda tem um pouco dessa coisa de que, escritora, sentar, escrever, Sim. música. A arte tem uma coisa que às vezes as pessoas só ligam ao talento, né? Uhum. E o quanto que tu falou que a tua vida toda, na verdade, tu foi acumulando conhecimento para chegar ao que tu tem Sim. hoje. Mas o quanto é talento e o quanto é dedicação, isso tudo. Como é que tu Sim. percebe isso? Eu vejo, assim, eu sempre digo assim, que a gente, os meios, né, a gente oferece os meios, né, no sentido institucional para as pessoas que querem buscar aquilo, né, a gente tem um preconceito muito grande, na verdade, porque as pessoas não querem oferecer os meios, né, as ferramentas, a gente tem pessoas, às vezes, que querem escrever e isso fica uma coisa meio abstrata, assim, né, a pessoa fica ali sozinha, não sabe muito bem nem se orientar, né, no que faz.
eu vejo que a gente tem uma visão muito elitista da arte, né, no Brasil, né? Quando a gente bloqueia isso, né? Então eu fui buscar porque eu vi que eu queria muito e eu dizia, tá, mas assim, como que eu faço, por exemplo, para publicar uma obra, né? Por exemplo, tá, eu escrevo, mas como é que eu organizo isso, né? Então eu fui buscar esse conhecimento, né? Conforme eu fui fazendo, por exemplo, eu organizei um livro, porque eu queria aprender sobre, assim, como tá, porque uma coisa é um texto, né? Escrever um texto a gente pode escrever, né? Mas como que eu torno isso público, né? Como que eu torno isso uma obra? E aí eu fui buscar, então, entrei na comissão de organização de um livro para aprender sobre esse processo, né? E foi uma experiência muito importante para mim, assim, né? De entender como que é, por exemplo, a relação com uma editora, né? Como que a gente busca uma editora, né? Para sair só dessa visão da escrita como pura intuição, né? E eu sempre vi isso, assim, meu trabalho, para mim é muito importante como que eu levo ele para as pessoas. Eu escrevo porque eu quero dialogar, eu quero que a obra seja lida, eu quero que ela seja reescrita pelas pessoas, né? Quando chega para as pessoas é uma recriação, né? Na verdade, a obra, eu vejo assim, quando a gente escreve é uma coisa, mas quando chega na outra pessoa é como se fosse uma outra etapa do texto, né? Que é quando vai receber a leitura e às vezes a gente recebe coisas que a gente nunca imaginou, né? Que a pessoa ia pensar, ia relacionar. Então, eu busco isso, assim, esse diálogo, né? Essa ponte com as pessoas. E quando tu falaste de dramaturgia, eu não sei se, claro, eu sou leiga, né? Mas eu não sei se é impressão minha, mas pouco se fala eu não de escrita de teatro mesmo no Brasil, assim, bastante, assim, de prêmios. Eu não ouço falar muito. Eu queria saber de ti se isso é uma impressão errada ou se realmente não tem. Sim, a dramaturgia ela é um dos gêneros, assim, muito pouco publicados no Brasil, né? Não tem quase incentivo, são poucas editoras que publicam dramaturgia e é por razões históricas, assim, né? O livro no Brasil, ele tem, né, ainda, hoje a gente está conseguindo mudar isso, né? Mas nós fomos durante séculos proibidos de fazer livros no Brasil, né? E o teatro, como ele tem, digamos, uma tradição muito prática, né, da encenação, acredito assim que não se deu muita importância para isso, né? E a gente tem uma cultura, claro, no teatro contemporâneo tudo isso está sendo mudado, né? Mas a gente sempre teve na dramaturgia uma cultura muito de trazer textos de fora, né? De outros países. Então não se tinha essa cultura de publicar, né? De ler dramaturgia, como a gente encontra em outros lugares, né? Então existem poucos prêmios, poucas editoras que publicam, né? Eu sempre digo, se a gente for numa livraria, né, e pedir os livros de dramaturgia, é uma parte muito pequena e normalmente muito escondida, né? Porque não tem essa cultura de circulação dos textos de teatro, né? Tá, e tu estudaste teatro, mas não tem essa cultura de publicação, mas tem gente escrevendo? Hoje tem gente escrevendo, né? Porque eu vejo assim que isso vem mudando. Mas, por exemplo, quando ali até 2000, por ali, 2005, ainda existia um preconceito mesmo nos cursos de teatro com quem queria escrever, né? Porque tinha essa figura do escritor que escreve isolado e a gente quer valorizar quem está na cena, né? Na dramaturgia contemporânea, não, isso mudou radicalmente, né? A gente tem cursos, por exemplo, tem o curso da URGS de teatro que ele tem uma área, foi criada uma área de concentração só em dramaturgia, mas isso é recente, né? Então, assim, não era nem nos cursos de teatro, isso era estimulado, não existia, né? Então, assim, quem escrevia dramaturgia normalmente era, assim, uma pessoa meio solitária ali, né? Que alguns tinham a sorte de encontrar interlocutores, mas isso acabava que não era para todo mundo, né? E uma arte também uma escrita muito masculina, né? Se a gente for olhar, assim, os autores que são valorizados, a maioria sempre foram homens, né? Poucas mulheres a gente conhece, né, como dramaturgas, né? Então, mas hoje a gente tem, sim, muitas mulheres escrevendo, né? Isso tudo está mudando, né? Eu sempre digo que a gente está vivendo um tempo muito rico, né? De possibilidades, de realizações, né? Hoje é possível, né? Essa mudança, mas ela sempre foi uma arte muito masculina, se a gente for olhar para o cânone, por exemplo. Antes da gente começar a gravar, tu relacionasse um pouquinho a questão de não ter teatro com a democracia, eu queria que tu explicasse um pouquinho isso, que eu achei bem interessante. Tá. Que eu sempre digo isso, assim, né, que o teatro ele é um termômetro da democracia, né?
lugares que tem, quanto mais democracia, mais teatro se tem, quanto menos democracia, menos teatro se tem. Por quê? Porque o teatro ele é uma arte muito política, na sua essência. Por quê? Porque ele pressupõe encontro entre pessoas. E tem lugares que, de alguma forma, socialmente, isso não é estimulado, né? Não existe uma cultura para isso, né? Para o teatro acontecer, mesmo que seja uma peça, entre aspas, simples, existe ali uma questão social muito complexa para aquilo acontecer, né? Então eu sempre vejo assim, por que a gente tem pouco teatro no Brasil, né? Por que a maioria das cidades não tem essa cultura, né? O que isso representa, né? O teatro ele é uma arte essencialmente dialógica, não é? Então, e que você vai ali e é, digamos, a recepção dela é coletiva, né? A gente o teatro ele não acontece de forma isolada, né? Ele precisa desse encontro, então ele é uma arte muito potente, sempre, né? Mas não é qualquer cidade que tenha essa estrutura, né? Ou que tenha esse interesse que isso aconteça, não é? E agora falando um pouquinho do livro, assim, como é que surgiu a ideia de construir o livro Liberdade? O coletivo As Dramaturgas ele surge em 2017. Na época eu fiz uma pesquisa assim informal, né, sobre quem eram as mulheres que escreviam dramaturgia em Porto Alegre, porque eu vi que a maioria eram homens, e quando a gente perguntava quem são as dramaturgas, né, que escrevem aqui, sempre diziam que não sabiam ou que não tinha. Às vezes eu perguntava, mas e a fulana que escreve, por exemplo, mas eu não tenho certeza se ela é dramaturga. E ali eu vi que tinha uma questão de gênero, né, que era uma questão de gênero, porque algumas delas tinham um trabalho de décadas dentro da dramaturgia, mas elas não eram reconhecidas como dramaturgas. Aí eu e uma amiga, que é Fernanda Moreno, que ela é também, ela é professora, ela é diretora de teatro, ela é atriz, dramaturga também. Eu e ela nos reunimos e fizemos um evento no Teatro de Arena e convidamos 12 dramaturgas, né, que eu identifiquei nessa pesquisa, e nós fizemos um debate aberto ao público. E foi, para nossa surpresa, assim, né? A gente teve muito apoio, tanto da comunidade artística, né? Assim, de várias pessoas. O teatro encheu, né? A gente achava que ninguém ia ter interesse em conversar sobre esse tema, mas foi uma grande surpresa. Dali, nós publicamos 13 livros individuais com a Edipuc, sobre coordenação do Antônio Hoffeld. Foi um trabalho super importante, né? Mas eles eram obras individuais, né? 13 livros individuais. E dali eu fiquei com uma reflexão, disse, nossa, porque quem compra um livro, né, dessa coleção, muitas vezes acaba não conhecendo as outras obras. E aí eu disse, não, para o nosso grupo é muito importante que a gente tenha uma obra coletiva, que reúna todos os textos no mesmo volume. Porque quem compra o livro, ele não leva de uma única autora, ele leva das 15, né? Até então nós éramos 13, depois aí nós convidamos mais 2 autoras para fazer parte desse grupo. E aí eu fui pensando, amadurecendo essa ideia, e aí eu pensei num tema, né? Porque quando nós publicamos essas 13 obras, cada autora publicou um tema, um texto, né, que quisesse, que já tinha. Então, para esse eu queria que tivesse alguma unidade temática, por exemplo. E aí eu fiquei pensando, né, que tema que poderia ser, né? E que seria, digamos, entre aspas, que qualquer autora pudesse, né, escrever sobre isso, né? E aí eu cheguei nesse tema liberdade. Então eu disse, não, esse tema talvez seja um tema, né, que todas possam dialogar de alguma forma. E fui procurar uma editora. Aí eu encontrei a Andréa Pires, na editora Concha, e ela aceitou, né, participar do projeto, né, editar o livro, e depois eu enviei, depois de ter a editora, né, de ter o tema escolhido, aí eu convidei, gurias, eu já tenho uma editora para nossa próxima publicação, vocês querem, né, participar, querem escrever sobre liberdade? E aí todas aceitaram. Aí depois disso a gente teve mais ou menos 1 ano de processo de escrita, né, a gente teve um prazo aí, né, para escrever esses textos. E então a gente chegou no livro Liberdade, né? Cada uma escrevendo segundo a sua identidade artística, né? Porque isso é muito importante, assim, é um grupo, cada uma já tem o seu trabalho, né? Enquanto artista, né? Então, assim, é um grupo que tem o objetivo de publicar e divulgar a obra dessas autoras, né? Mas nós não temos, digamos,
Quando eu disse assim, escrevam o que quiserem, como quiserem, vocês têm liberdade total para escrever da forma que quiserem, do tamanho que quiserem, né, na estética que quiserem. Então, sempre respeitando, eu digo assim que a liberdade aqui é a liberdade no tema também, não é? São 15 visões sobre o tema liberdade, mas também é liberdade de escrita, liberdade poética, liberdade de ter a sua própria identidade artística, não é? O grupo tem essa preocupação, né? Cada uma tem o seu trabalho e a gente apoia, né? A gente se reúne para apoiar e para divulgar, né? O que cada uma já faz. E como é que surgiu essa ideia de inscrever nos prêmios e como é que foi receber esses prêmios, né? Foi o Prêmio Açorianos, o Prêmio Ages, né? Isso. O prêmio foi assim, depois que a gente lançou o livro, a gente, o que a gente faz agora com o livro, né? Vamos fazer o lançamento, onde lançar, então a gente participou da Feira do Livro de Porto Alegre, lançamos ele em Rio Grande também. E depois disso, assim, a gente foi vendo possibilidades, né? Aí apareceu o prêmio, a inscrição para o prêmio, a gente, então vamos inscrever. Mas sem esperar nada, assim, a gente queria, no sentido assim, vamos mostrar esse livro, colocar ele no mundo, né? E ver as possibilidades que aparecem, né? Aí apareceram o Prêmio Ages, a inscrição no Prêmio Ages dentro da categoria Dramaturgia e o Prêmio Açorianos também na categoria Dramaturgia. Mas a gente não tinha nenhuma expectativa, assim, né? E para nossa surpresa, nós ganhamos esses 2 prêmios. E no Prêmio Açorianos, além do prêmio na categoria Dramaturgia, nós recebemos também o melhor livro, a categoria Livro do Ano, que é a que concorre com todas as outras categorias, foram mais de 250 livros, e o nosso livro foi vencedor. Então, para nós foi uma surpresa muito grande, assim. Em nenhum momento durante a elaboração, né, do trabalho, nunca me passou pela cabeça isso, assim, porque é algo inédito, né? Um livro de dramaturgia ganhar esse prêmio, um livro de dramaturgia que é uma obra coletiva, não é? Então, assim, ele reúne uma série de características que não eram previsíveis, vamos dizer, né? Ganhar um prêmio dessa relevância. E esses textos que estão no livro, eles foram já encenados ou não? Alguns sim, tem o da Deide Ricardo, ele é um texto que está em cartaz, né? De vez em quando ela apresenta. O da Lourdes está sendo montado, ele deve estrear em março. E o da Elisa Lucas, ela já tinha feito um trabalho cênico e ela adaptou algumas coisas para publicar no livro. E os outros são todos textos originais que foram escritos para essa publicação. Fala um pouquinho do teu texto dentro do livro. Sim, eu escrevi o Galeria Cassandra, né? Ele é um texto que traz personagens femininas e eu fiz uma pesquisa sobre arquétipos, né? Arquétipos femininos. Então eu trago um dos arquétipos, por exemplo, é a Cassandra, não é? Que é uma personagem arquetípica, né? Que ela foi, digamos, proibida de falar, né? Proibida no caso ela era uma vidente e que recebe, né, como castigo que ela veria, digamos, ela teria conhecimento sobre o futuro, não é? Mas ninguém acreditaria no que ela diz. E aí, ou seja, ela é uma mulher que fala, que tem um conhecimento, que tem uma sabedoria, mas ninguém acredita nas coisas que ela fala. E eu trago a Cassandra, né? Eu me perguntei, e se a Cassandra estivesse aqui hoje, né? O que ela falaria? Aí eu trago ela, eu trago Ofélia, eu trago Antígona para o meu texto. A artista fala sobre o papel da arte, né? Por que os artistas são tão, às vezes... Ela faz uma reflexão filosófica, não é? Sobre o teatro, sobre ser artista. Então, tem uma grávida também no meu texto, que também é um tipo de personagem que é muito raro aparecer no teatro, né? A gente não é comum. E eu quis trazer. Então, assim, são mulheres, né, de diferentes... que trazem diferentes visões sobre, né, esse feminino, né, sobre esse ser mulher, e com questões também políticas sobre arte, não é, sobre a importância dessa liberdade poética, não é? E é um texto bem experimental. Ele se passa, né, numa galeria, então ele propõe outras formas de relação com o espaço, por exemplo, né, de experimentação cênica e tudo. Até tu ficaste falando do livro, do espaço, aí eu lembrei, né? Tu escreve também em outros gêneros. Qual é a diferença entre escrever um livro, um texto de dramaturgia e um outro gênero, assim? Tem como explicar um pouquinho? Sim, escrever, dramaturgia e poesia, elas têm uma coisa em comum, né? Que é a voz.
porque dramaturgia é um texto escrito para a voz, né? E uma voz que vai ser corporificada, né, pelos atores. E a poesia também é um texto que se relaciona com a voz, né? A questão rítmica, por exemplo. Então, eu vejo que elas têm isso em comum. Mas, ao mesmo tempo, é diferente, né? Porque a dramaturgia, para eu escrever, eu preciso visualizar um espetáculo, né? Eu preciso pensar naquele texto em cena, né? Que aquele texto vai virar um espetáculo cênico. Então eu tenho que colocar, ele tem que ser potente nesse sentido, né? De provocar uma encenação, né? De que as pessoas leiam e consigam imaginar também essa encenação, não é? E já a poesia não, eu vejo que a poesia ela tem mais uma relação interior, né? Um texto, digamos, mais um eu, né? Um eu que escreve, é um eu mais subjetivo, né? E a dramaturgia é como se eu escrevo sobre o outro, para o outro, mesmo que possa parecer um elemento autobiográfico, mesmo que seja um texto muito pessoal, eu preciso visualizar aquilo, né? É alguém que vai dizer, né? Uma atriz ou um ator que vai colocar e corporificar aquilo num espaço cênico, né? E a poesia é um texto mais interiorizado, né? De uma experiência mais subjetiva. Quando tu falasse lá no início, eu fiquei viajando aqui, porque agora tu falasse antes que escrever para ti era sempre... Porque tem muitas pessoas que gostam de escrever porque se sentem bem escrevendo, porque se expressam escrevendo, mas tu falou desde o início que a escrita para ti, tu quer escrever para que os outros também sejam atingidos pela tua escrita. Talvez por isso que tu tenha escolhido o teatro, que, né, não sei. Sim. Eu não sei bem assim explicar, é porque que eu me apaixonei pelo teatro, me apaixonei lendo aquelas obras, e, e porque o teatro ele tem isso, né? Ele é esse encontro entre pessoas, né? Eu acho que de certa forma eu sempre busquei isso, né? Esse encontro. Eu sempre vi o meu trabalho assim como ele é no sentido, para mim, eu espero por essa relação, né? Eu escrevo pensando, por exemplo, como que eu provoco diferentes leituras com aquela palavra, né? Às vezes uma palavra, uma frase, como que aquilo pode chegar de maneiras diferentes. Então, assim, eu preciso desse diálogo, né? Eu penso muito nesse diálogo, né? Eu estou escrevendo, às vezes, e penso, nossa, quantas possibilidades de leitura esse texto pode ter, né? Eu vejo que a obra de arte, às vezes, também ela pode ter um papel provocativo, não é? De instigar, né? Reflexões, né? O que a gente pode pensar sobre esse tema, por exemplo. Então, assim, para mim a escrita nunca foi isso, assim, estou escrevendo para mim, não. Eu escrevo para colocar isso, para trazer isso para o mundo, né? Para trazer ou em forma de reflexão ou como uma experiência poética, não é? Eu preciso, assim, eu vejo esse trabalho como esse diálogo mesmo, né? E a gente falou, tu publicaste o Liberdade por uma editora daqui de Rio Grande, independente, uma editora. E aí a gente está conversando também sobre a dificuldade, às vezes, dos textos de dramaturgia serem publicados. Como é que é hoje escrever no Brasil? Como é que é muito difícil conseguir, então, que essa voz seja ouvida? Ou tu acha que com a internet, com outras ferramentas, isso tem mais acesso, está mais fácil? Eu vejo assim que existem possibilidades, é viável, por exemplo, publicar, encenar, mas a gente ainda pode conquistar muitas coisas. Ainda é muito difícil em alguns momentos, né? Às vezes a gente, por exemplo, publica, né? Mas esse livro às vezes fica fechado, não há uma cultura de leitura, né? E eu vejo assim que para a gente discutir, né, discutir a questão do livro, da leitura, a gente passa por formação de leitores. Se a gente não mudar isso, a gente não consegue mudar esse cenário no país. Passa pela educação, passa por essa formação, né? Assim, a gente precisaria ter uma cultura, né, muito mais ampla para que essas obras circulassem de fato e fossem lidas, discutidas. Então, assim, eu vejo que hoje a gente tem, é possível, é viável, mas assim, mas precisa muito trabalho, muita dedicação, porque ainda tem muita coisa para ser construída, né? Muito espaço para a gente conquistar. Tem vários prêmios de escritores aqui da cidade, né? Tem a editora independente, a Concha. Como é que tu vês o cenário literário hoje em Rio Grande?
E qual é a importância de ter esses prêmios, né, de escritores da cidade para incluir Rio Grande na cena literária? Bom, eu busquei a Andrea porque assim, eu pensei, nós éramos 15 autoras e eu me perguntei, com quem que eu vou, que editora que eu vou buscar, né? Isso foi uma pergunta, né? De onde essa editora que eu posso buscar? E nisso eu me lembrei, nossa, eu tenho uma amiga, não é, que eu conheço há muitos anos, que foi minha colega de universidade, que tem uma editora. E eu disse, não, então eu vou buscar essa pessoa. Então, porque eu digo assim, nós somos 15 e mais uma com a Andrea Pires, né? Então nós somos, na verdade, para mim esse livro ele é composto por 16, né? 16 pessoas, 16 autoras, porque a Andrea também é escritora. Então, esse foi o motivo principal, né? Trazer alguém que é próxima e que estava fazendo um trabalho de edição de livros, né? Eu disse, não, então eu vou ver se essa pessoa quer fazer esse trabalho com a gente. A questão do prêmio, eu vejo assim que é muito importante, não é, porque ele ajuda a trazer uma visibilidade. Rio Grande, eu vejo hoje, ele tem muitas autoras, né? A gente está vivendo um tempo que é muito rico, não é? Existem muitas pessoas escrevendo em todo, né? A gente vai ver em muitas cidades do país. E aqui não é diferente, né? E eu vejo também, por ter a presença da Universidade Federal, isso traz um debate muito maduro, né? Porque nós temos uma circulação de ideias, né, dentro da cidade, né? Então, por causa da universidade, né? Se a gente for olhar assim, muitas pessoas dessas autoras que estão escrevendo hoje passaram, não é, pelo curso, né, pela Universidade Federal. Então isso tem um impacto cultural muito grande, né? Então eu vejo assim, hoje nós temos uma pluralidade de escritoras, uma pluralidade de experiências, de projetos artísticos, não é? E eu vejo assim, hoje em dia a gente tem, por exemplo, é mais fácil circular, não é? Assim, com a internet a gente consegue ter um diálogo com outros lugares também, né? Então, e isso é possível para qualquer cidade, né? Depende de onde a gente está, né? O importante é que eu vejo assim, como que a gente quer se conectar com as outras pessoas, né? Eu sempre penso assim, como é que eu me conecto, né? Na verdade, com o mundo, né, gente? Porque a gente tem assim conflitos, né? Os conflitos que a gente vive aqui, muitas vezes eles são muito parecidos com conflitos, às vezes de outras cidades, inclusive de outros países, né? Então, principalmente questões de gênero, por exemplo, não é? Questões econômicas, não é? Então, questões de exclusão. Então, eu vejo assim, eu não vejo que nós estamos isolados mais, né? Em nenhum lugar, eu acho, né? Em nenhum lugar. E eu penso meu trabalho também muito como escritora, eu penso muito nisso, sobre essa humanidade, né? Eu vejo isso, né? O que que nos conecta, né? Eu sou capaz de entender a dor das outras pessoas, né? Eu acredito que sim, né? Senão eu acho que a arte não existiria, né? Se a gente não acreditasse nisso, né? A arte, para mim, ela é essa possibilidade de dialogar com experiências que eu não conheci, que eu não vivi, né? Mas que de alguma forma elas são, existe uma possibilidade de conexão, né? Porque se eu acreditar que a gente não consegue trocar nenhuma experiência, não tem por que eu criar, não é? Acho que, para finalizar, acho que é interessante também tu falares dos teus livros que são individuais, né? Tá. Tá. Bom, então, eu publiquei esse livro, né, que é o Em um Tempo Aberto, e Camille Esse no é Exílio. dramaturgia Esse aqui é também. dramaturgia. Esse aqui foi a primeira publicação do coletivo As Dramaturgas, que são essas obras individuais publicadas pela Edipuc. O Em um Tempo Aberto ele ganhou o prêmio Ivo Bender, que era um prêmio da Prefeitura de Porto Alegre junto com o Instituto Goethe. Com esse prêmio eu ganhei uma bolsa de estudos para a Alemanha, não é? Então, assim, foi um texto bem importante na minha trajetória. E o Camille no Exílio, ele é uma obra que eu escrevi, que ele é inspirado nas cartas da Camille Claudel, que é uma escultora francesa. Então, assim, é um livro, assim, ele reúne duas obras, né? Aqui tem duas obras de teatro, né? Dois textos. Em um Tempo Aberto eu já fiz leituras cênicas, né? Leituras dramáticas. E Camille no Exílio, ele foi encenado por uma atriz, a Juliana Volkmer, né? São, assim, dois trabalhos, né, que eu fiz muito importantes para mim. Esse aqui foi meu primeiro livro de poesia, né, que é uma publicação que eu fiz com a editora Patuá.
E é um livro assim onde eu imaginava este caminho, né? Luamar, ele é um lugar de imaginação, né? Ele é um lugar onde tudo é possível, né? Eu imaginei, né? Elaborei esse lugar que se chama Luamar, né? Então, e é um livro de poemas, né? Basicamente, assim, o que eu mais tenho me dedicado é nesses dois gêneros, é poesia e dramaturgia, embora eu também escreva narrativa e eu escrevo o que eu tenho vontade, né? Assim, o que eu sinto uma potência ali, né? Assim, eu gosto de circular entre as linguagens, entre os gêneros. Eu vou lançar daqui uns dias um livro de poesia que vai ter fotografia também, né? Assim, o meu trabalho eu gosto desse diálogo também, né? Entre linguagens também. Qual é o nome do livro que você vai lançar? O nome é Instruções para Astronautas, poesia e fotografia. Eu vou ler um trecho então do Galeria Cassandra, que é o texto que está publicado nesse livro, Liberdade, e eu vou ler uma fala da personagem atriz. Ela diz: sou a personagem que pergunta quem sou. Quem sou eu? A resposta é mutante, nunca a mesma, nunca igual. O trabalho é descobrir a luz própria. Se hoje sou uma, amanhã sou outra. Ninguém consegue me aprisionar, ninguém consegue definir a minha essência, a minha verdade. Toda vez que tentaram fazer isso, eu escorreguei pelas frestas como um rio. Eu sou uma multidão, eu sou muitas, sou infinita, sou uma mulher oceânica, uma constelação. Eu vou ler um outro trecho dessa mesma personagem. Essa personagem se chama Atriz. Ela diz: fiquei anos longe do palco. Sempre que eu chegava em casa, tinha alguém na esquina me cercando para ver o que eu fazia. Queriam desaparecer com a nossa arte e com a gente também. Esse terror sobre os nossos corpos, nossas vidas. Achavam que tecia conspirações. Ficou impossível trabalhar, impossível viver. Eu não conseguia entender, nada explicava o que o país tinha se tornado. As pessoas tinham medo de nós. Não se tinha liberdade, todo mundo desconfiava de todo mundo, e o pior era saber que esse horror é cíclico. Volta e meia a humanidade se permite cair em tempos de escuridão muito profunda, negando o direito à vida a quem é como eu. Ser artista é muito perigoso, mas eu sabia que ia voltar. Era inevitável, como uma força da natureza. Era preciso matar a morte e ressuscitar a imortalidade, a necessidade de falar. Esquecida, massacrada, uma sociedade arcaica. Anos depois, voltei a atuar. Foi um recomeço. Aos poucos fui retomando minha personalidade. Tudo estava concentrado em mim. Aquela potência guardada, uma explosão. Era como se eu tivesse vivido 1000 anos e agora voltasse a falar. Sair dessa concentração para um trabalho no teatro é uma viagem. Eu queria esse mistério. O que há entre nós? Entre nós que estamos aqui. Comecei novas pesquisas sobre mim mesma, perguntas que me levariam a um outro lugar. Eu queria entender quem eu era agora. Essa transformação constante, esse eu que nunca se repete, que tem uma história, esse eu que é infinito, as milhares de pessoas dentro de mim. Eu crio esse deslocamento para descobrir como é ser outra pessoa. E se fosse eu naquele lugar, o que eu faria? Quem sou eu? Quem sou? No meu primeiro trabalho, eu comecei em silêncio. Queria começar do vazio, apenas uma presença. Era um desejo fruto de uma indignação. Como podem odiar os artistas?